Nós vamos estudar a lição de número 8. Abigail, sabedoria que desarma conflitos. O nosso texto áureo encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 24. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Verdade aplicada, devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. A nossa leitura bíblica encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 31, 32, 33, 34 e 35. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramastes, tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. E se tu não te apressaras e não me vires ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da madrugada, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Bom, nós temos aqui um relato do poder da sabedoria, da humildade. Abigail, ela fez isso, ela usou o escudo, né, da sabedoria. Isso é uma lição de paz e também para nós uma lição de liderança. Quando eu falo liderança, liderança em casa, liderança para você resolver conflitos. Nós podemos aprender muita coisa hoje. Esse texto, ele que fala da história de Abigail, ele fala da sua sabedoria e o papel pacificador dela. Davi mandou os seus homens irem até Nabal. Nabal é um homem muito rico, mas prepotente, e, e ele tinha um defeito que é dos terríveis que as pessoas podem ter, é não reconhecer o bem que as pessoas fazem para nós. Isso é um defeito, irmãos. Isso a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que ter um espírito de gratidão. Nós temos que nos lembrar das coisas boas que as pessoas fazem para nós. A gente tem que ser grato por isso. Nós não podemos ser ingrato. É muito comum a gente falar assim, a gente, né, vai esfriando aquele primeiro amor. E isso é um péssimo sinal de uma doença chamada ingratidão. Nós temos o péssimo hábito de esquecer as coisas boas que Deus fez para nós. E nesse esquecimento, né, nós começamos a nos distanciar dele. Então isso é muito perigoso. Nabal, durante um período, Davi colocou seus homens para proteger os pastores de Nabal. Não, eles ficaram totalmente protegidos. Chegou um momento, passou um tempo, Davi precisou de ajuda. E aí o que que Davi fez? Ele foi lá e mandou os homens dele, vai lá, desce até Nabal e vai buscar mantimento. Eu estou aqui, eu preciso de mantimento para mim, para os meus soldados. E quando eles foram, o que que Nabal fez? Nabal negou ajuda. Mas logo as pessoas chegaram e falaram para Abigail. Ou seja, se alguém já chegou e falou para Abigail, é bem provável que as pessoas já sabiam que Nabal tinha uma postura, a esposa tinha outra. Ah, não, não é porque casa com a mulher casa com o homem que ela carrega o mau caráter do homem para ela. Não, isso não tem essa obrigação, né? Ela era uma mulher que provavelmente, se as pessoas tiveram coragem, tiveram essa abertura de ir falar para ela, olha, Nabal negou ajuda para Davi. Davi pediu ajuda e negou, houve uma negativa da parte dele. Davi que nos ajudou quando nós precisamos.
e agora nós negamos ajuda, né? Nabal nega ajuda para ele. Ela corre para lá, prepara o mantimento, corre para lá e oferece o mantimento para Davi e seus homens e pede desculpa. Ela assume o erro da família. Davi já estava pronto para ir lá e ele ia dizimar. O homem, segundo o coração de Deus, ele ia dizimar aquele, aquele clã, aquela família, aquele grupo de gente que pagou o bem que Davi fez com o mal. Então eles foram. Mas entra, antes que o desastre acontecesse, antes que colapsasse tudo, entra a figura de Abigail. E aí entra com sabedoria e com humildade. E ela entra para pacificar. É um contraste com a arrogância de Nabal. A narrativa ela serve como um poderoso estudo para nós do, de como que a gente pode usar a prudência e a mansidão para desviar a ira perversa, né? E resolver um conflito que pode prejudicar pessoas. Nós temos que ter sabedoria e perceber que quando vamos começar no mais básico, ali na sua casa, em casa. Quando começar um conflito, se um fala alto, o outro fala também, se um grita, o outro grita também, aquilo vai virando, vai crescendo. O bolo da maldade, do ódio vai crescendo e ninguém sabe o final dessa receita. Mas se um tem sabedoria, prudência, tem mansidão, ele pode desviar a ira. A história de Abigail, ela é uma intervenção sábia. E, como eu disse, ela é o escudo que protegeu, né, pessoas. Nós temos um fato também curioso que Abigail, além de sensata, ela era formosa, ela era muito bonita, né? Casada com Nabal, que era um homem de ações más. E a essência da lição reside no fato da sua ação imediata, de interceder pela humanidade perante Davi, para evitar que uma vingança iminente que ameaçava sua casa após os desatinos de Nabal. E aí, Abigail, humildade, profunda humildade, ela prostra-se diante de Davi, assume a culpa que não era dela, não era dela, mas ela assume a culpa porque ao fazer isso ela vai desviar essa ira, porque Davi estava pronto para ir lá e destruir a aldeia toda. Então ela assume essa culpa e ela desvia a ira. Nós temos uma referência na revista que fala do pastor Valdir. Ele enfatiza que a humildade está ligada à sabedoria, Provérbios 11:12. Ele descreve a atitude de Abigail como um convite a viver humildemente para sermos exaltados no tempo oportuno. Pois diante da honra vai a humildade, Provérbios 15:33 e 18:12. O orgulho precede a queda. O orgulhoso, antes da queda sempre tem um orgulho. Tá? Você vai perceber, alguém caiu, mas primeiro tinha um orgulho ali. Sabe, a pessoa que é arrogante, a pessoa que é prepotente. São palavras que até vale a pena a gente pegar um dicionário e dar uma olhada no significado delas. No dicionário, a palavra arrogância é o desprezo que as pessoas têm em relação aos outros, a altivez, né, jactância. É, um sinônimo dela, que seria falta de respeito, liberdade, atrevimento, insolência, ousadia. Então, esses são alguns dos adjetivos de Nabal. Arrogante, tá? Faltou com respeito. A gente tem que ser muito cauteloso para nós não sermos arrogantes. Outra palavrinha aqui que cabe bem em Nabal é prepotência. É o abuso de poder ou da autoridade, né? Opressão, tirania, qualidade. A pessoa que é prepotente, ela abusa do poder. Um pai pode ser prepotente, abusar do seu poder de pai. O marido pode ser prepotente. A esposa pode ser prepotente. O patrão pode ser prepotente. O professor na sala de aula pode ser abusado do poder. Então, se você está numa posição onde tem pessoas que podem, de certa forma, receber alguma ordem, uma orientação sua, muito cuidado.
Às vezes nós falamos as coisas, quem fala geralmente não mede com antecedência o peso das suas palavras. Cuidado, cuidado, pensa, meça, usa uma balança do bom senso para medir as palavras antes de falar, porque depois de falar é flecha lançada, não volta. Aí fica só o arrependimento, o estrago que aquilo provoca. Olha só Nabal não mediu as consequências do que ele ia dizer. E graças a Deus havia uma mulher sábia, uma mulher humilde. E essa mulher, ao ficar sabendo daquilo, ela foi até Davi e assumiu. O fato é que ela assumiu o erro e falou assim: olha, desvia de nós esse mal, esse furor. Então ela sabia muito bem que aquela atitude dela, ela tinha um objetivo, era cirúrgico, é ir lá e evitar que a ira de Davi caísse sobre todos ali. E, e assim evitar o estrago, que aquela atitude de Nabal, arrogante, ah, achando que é só pensando nele, né, só olhando o seu umbigo. Então tem, graças a Deus, graças a Deus há muitas Abigails por aí que intercedem, que evitam que colapsos aconteçam, que intercede para conversar com o filho, que intercede para conversar com alguém, para evitar que a palavra de um marido insensato possa prejudicar e destruir completamente relações, relacionamentos. Graças a Deus. E Deus planta muita Abigail por aí. Abigail também ensina para nós uma arte, né? Que é a arte de construir pontes. Sabe, as pessoas, as brigas, as discussões, elas vão separando as pessoas. Elas vão se distanciando. E pessoas sensatas, pessoas que cheias do Espírito Santo, têm atitude sensata de pacificar, de resolver o problema, de não aumentar, de não jogar lenha na fogueira, de não jogar, não apagar o fogo com a gasolina, como dizem, de ir lá e tentar resolver o problema, assumir a responsabilidade. Isso é liderança. Ela foi lá e assumiu a responsabilidade. Olha, eu assumo a responsabilidade. Davi, na iminência de atacar, destruir, rompeu a relação. Tinha uma relação boa. Ele fez, Davi fez uma bondade para Nabal, ó, colocou os soldados dele para cuidar dos pastores enquanto estava em terreno aberto, à mercê de ataques. Mas eles ficaram protegidos durante todo. E eles lembravam disso, porque quando eles foram falar para Abigail, eles falaram para ela: os homens de Davi nos protegeram. Nós ficamos guardados por ele. Agora nós estamos pagando a bondade dele com maldade. Porque agora, na hora que ele precisa, a gente vira as costas. Essa atitude de virar as costas para quem precisa de nós e pessoas que antes nos deram a mão para nós, isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso tem acontecido assim, né, de forma tem se tornado ordinário essa atitude. E nós temos que ser cautelosos. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós temos que ter gratidão. Nós temos que lembrar da bondade que as pessoas fizeram para nós também. Isso é bom, isso é saudável. Porque se eu me exercitar em fazer isso, ser, lembrar do bem que as pessoas fizeram para mim, com certeza, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Com certeza, na abundância da bondade de Deus, eu também me lembrarei. E eu vou ser uma pessoa sempre grata. E gratidão. Gratidão é uma maravilha, irmãos. Gratidão é, é um conforto que nós levamos para a presença do Senhor. Então, seja grato. Tá? Seja construtor de pontes, porque foi isso que ela fez. As palavras humildes dela evitaram o derramamento de sangue. Então, Abigail, ela foi uma pacificadora prudente. Ela é, foi apresentada, mostra para nós, né? Desculpa aí, mostra para nós o exemplo de prudência e coragem. Ela agiu rapidamente para afastar a fúria de Davi. E, e a vitória da prudência foi crucial para o perdão, né? Paulo Fonseca comenta que Abigail, para salvar sua casa da tragédia,
foi ao encontro de Davi sem o consentimento do seu marido. Ela teve que quebrar os protocolos. Tem momentos na nossa vida que vai exigir isso. Porque se você ficar numa eterna subserviência, uma obediência de quem está errado, uma pessoa, alguém que está errado está cometendo um erro, é um erro explícito, e você ficar ali naquela posição, ah não, mas eu vou deixar porque eu não vou fazer nada. Não, quando nós não fazemos nada diante de alguém que está cometendo um erro, nós na verdade estamos compactuando com aquela pessoa. Se eu vejo alguém fazendo maldade e eu não faço nada, aí eu faço, eu tô nem aí. Eu lavo minhas mãos. Não tem nada a ver com isso. A maldade quem está fazendo é ele. Nós estamos fazendo maldade ali, porque se eu tenho alguma condição de fazer alguma coisa, eu devo fazer. A- a- eu serei responsável dos erros que cometo e das coisas que eu deveria fazer, as coisas boas, e não faço. Não só da maldade que eu faço, eu tenho responsabilidade, como da bondade que deixo de fazer, eu também sou responsável. Então, a Abigail também nos ensina isso. Ela agiu rápido. Tem hora que não dá para esperar, a gente tem que ser ligeiro. A gente tem que interceder de forma ligeira, rápida. E, inclusive, isso nós estamos falando na parte prática, mas na parte espiritual também. Tem hora que você. Tem hora que acontece algumas coisas, né? Que a gente não dá para esperar até a noite, quando eu for deitar e dobrar o joelho e orar. Não, você tem que naquele momento, é rápido, é ligeiro, você dobra o joelho, assume a culpa dos seus filhos. Ora, Senhor, perdoa os pecados que porventura meus filhos estejam cometendo, perdoa os erros deles, ajuda, dá sabedoria, age com misericórdia. A gente tem que, às vezes, agir com rapidez. Atos que exigem, não dá para fazer uma espera. E a Abigail também, ela teve esse timer, né? Ela conseguiu saber que era tempo de agir rápido, não dava para esperar, consultar o marido e ver o que é que você acha, amor? Eu vou lá conversar com ele. Não dava. E talvez também ela conhecia o temperamento do marido, assim, eu tenho que ser rápido agora. Se for conversar com ele vai agir com imbecilidade e essa coisa vai ficar pior. Um outro tópico importante que a palavra demonstra, eu tinha falado, depois não aprofundei, é porque Abigail é uma mulher formosa, bonita, mas diante da narração da história, a beleza de Abigail, seus atributos físicos, a sua beleza, a sua formosura, ficou em segundo plano. Quando nós fazemos a leitura, a beleza que essa mulher de Deus demonstrou, não foi a beleza física, não foram os seus dotes físicos, mas foi a sua atitude pacificadora, foi a sua humildade, foi a doçura no falar, foi assumir responsabilidades. E Deus fez questão, o Espírito Santo fez questão de deixar claro lá. Ela era bonita, mas hora nenhuma, quando a gente faz uma leitura acurada, quando a gente faz uma leitura cuidadosa e lê também com sabedoria, hora nenhuma transparece ou destaca o fato da beleza dela, destaca a beleza das suas atitudes. E talvez é uma aula para nós também. O bonito em nossa vida, a beleza que vai destacar em nossa vida, não são os atributos físicos que vão só degradando com a idade. A beleza que vai destacar, que vai transparecer, que vai ser o nosso escudo, onde vai na frente, é a nossa atitude de bondade. E Deus, o Espírito Santo também quis usar estrategicamente uma mulher. E isso aí, a história bíblica vai se repetindo nisso. Ele vai travando essa história, sempre o nó dessa corrente histórica para contar a história da vinda de Jesus Cristo. Ele vai travando os elos dessa corrente, sempre com mulheres em posições estratégicas, sabe? Para poder quebrar qualquer artimanha do inimigo de tentar criar uma cultura machista no meio da igreja, no meio da história do povo de Deus. Então ele vai colocando mulheres em posições estratégicas ali. E Abigail é para nós um exemplo e é para nós um modelo de atitude do que fazemos diante de situações que podem gerar uma catástrofe, diante de ações desastrosas de pessoas arrogantes. Qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude é totalmente o oposto.
No meio das pessoas que promovem a guerra, nós promovemos a paz. Daqueles que disseminam o ódio, nós disseminamos o amor. Daqueles que falam de vingança, nós falamos de tolerância, nós falamos de respeito, nós falamos de gratidão. O nosso linguajar, ele muda. Nós não repetimos o discurso de ódio do mundo. O nosso discurso é diferente. O nosso discurso, ele não ecoa o ódio desse mundo. Abigail, ela não deixou ecoar o ódio que estava na casa. Ela não repetiu as palavras do seu marido Nabal. Ela foi e criou o seu próprio argumento. O seu argumento cheio do espírito, ela foi lá e pacificou e resolveu um grande problema. Que nós possamos, em todo momento, ter atitudes sempre de paz. Hora nenhuma nós devemos ser belicosos. O Senhor disse que bem-aventurados são os pacificadores. Não é só viver em paz, é trabalhar em prol da paz. E para concluir, nós temos a conclusão aqui da lição que é muito, muito pertinente. Fala assim: Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas, capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos.